isso que é topologia em estrela. Acaba barramento, acaba topologia em anel, que é difícil usar, mas ainda tem. Mas, por exemplo, aquela divisão de manda um coaxial para esse ambiente, coloca um divisorzinho na caixa e manda para outro lugar. Acaba isso. Toda a parte de ligação dos pontos de TV é dentro do concentrador agora, da caixa de cabeamento. Como que funciona isso? Aqui, ó. Essa aqui é a parte dentro da residência, isso aqui é dentro da norma, né? E aqui é a parte da rede comum, do condomínio. Se for em condomínio, prédios ou condomínios horizontais, essa parte aqui é a minha entrada da operadora, tá? De TV a cabo, de telecomunicações, de internet, de dados, assim por diante. Então, aqui dentro da residência eu tenho uma tomada de auxiliar de desconexão, aonde que eu segmento o que é rede externa, que é provedor de sinal de sistema, e rede interna, é o ponto de divisão, como que é? A marca da água, né? O divisor de águas, né? Como a gente fala. De um lado é a rede externa, onde que a responsabilidade é da operadora ou do condomínio, e aqui é a tua responsabilidade. Tá? A partir daqui eu tenho uma caixa de distribuição e eu tenho cabos secundários, utilizando tomadinhas daí, no caso RJ45 para dados e voz, e conector F para distribuição de TV. Tá? Aqui uma distribuição tradicional, né? Então eu tenho aqui dois pavimentos, né? Eu tenho minha caixa, minha tomada auxiliar de desconexão, meu distribuidor interno, né? A partir disso eu tenho cabos secundários, como eu falei, ou cabos de rede, cabo UTP para distribuição de telefonia e de dados, ou cabo coaxial para distribuição de TV. Tá? A partir dali eu vou alimentando todas as minhas tomadas em cada ambiente. Tranquilo até aqui? Beleza. Então eu tenho aqui o conceito de canal é um pouquinho diferente, né? Você tem lá, quando você monta um sistema de cabeamento, você tem topologia estrela, você tem o concentrador e você tem uma coisa chamada link permanente, que é do concentrador até a tomadinha, que está na parede. Aqui, ó, do meu painel de manobra interno até a tomadinha, esses 90 metros aqui é o meu link permanente. Serve isso para cabeamento estruturado corporativo, mas também serve para o residencial. A norma é a mesma, funciona igualzinho. Tá? Então, por exemplo, aqui de dados, quando a gente fala de canal, é de equipamento ativo até equipamento ativo, ou seja, do switch até o quê? A placa de rede. Certo? Então, desse ponto aqui, do switch até a placa de rede, a distância máxima é 100 metros. Tá? Esses 100 metros ele é especificado por causa de latência de tempo aqui na rede Ethernet. Tá? Então ele é o limitador e sai do escopo de rede local. Se você ultrapassar 100 metros, sai o rede local e entra a rede metropolitana, que é o MAN, né? Não é LAN, é MAN. Tá? Então, para dentro de residências ou dentro de corporativo, sempre no máximo 100 metros de canal, valendo para dados, voz e TV. O princípio é o mesmo. Ah, mas telefone suporta até 800 metros. Beleza, mas daí sai do conceito. Tá? Uma central de distribuição e que fica... Deixa eu ver. Que tamanho que é essa central? Não, na realidade não é uma central, isso é uma caixinha de cabeamento, pequenininha. Pequenininha mesmo. Pequenininha. Tem que chegar na caixa de acesso. É uma caixinha de acesso, exatamente. Eu vou mostrar para vocês, montado aqui na Artieri. Depois eu pego a chave e mostro para vocês como funciona. Todo o cabeamento da Artieri foi feito em cima desse conceito aqui. Voz, dados e imagem. Vocês vão ver direitinho como funciona. Tá? Então eu tenho aqui a caixa, vou mostrar aqui o slide, né? Uma caixa real, padrão 10 polegadas, para ficar pequenininho realmente para atender o nosso mercado de residencial. Canais, telefonia e dados, né? Composto da categoria 5E ou 6. Regra, pessoal, basicamente hoje o pessoal está utilizando categoria 5E. Tá? A categoria 6 nem tem necessidade. Por quê? A categoria 5E atende sem problema nenhum, isso para residências, tá? Atende sem problema 1 gigabit por segundo, que é a máxima taxa de transmissão hoje usada em residências. Tá? Claro que nós não estamos falando de sistema de taxa de transmissão de 10 GB, que aí é mais mercado corporativo, sobre fibra, assim por diante. O nosso aqui é o geralzão.
Ó, os enlaces são terminados em conectores RJ45, tipo Keystone, padrão, não tem muita frescura. Caro pra caramba. Menos o Dart, Dart é nada, cara. Tá? Não, os de fora que vendiam no mercado aí, os caras são loucos. É que na verdade é o seguinte, né? Os caras estão vendendo marca. Lógico, né? Tá? Por exemplo, um Furukawa é caro. Porra! Tá? Um AMP é caro. Bem caro. Eu vou falar pra vocês, quando eu trabalhava na Crone, que era multinacional alemã, eu vendia conector RJ45, naquela época, lá em 2000, por 40 pila cada um. 40 pila, por causa da janelinha. O pessoal ainda perguntava, mas a janelinha custa tudo isso? Né? Veja bem, isso aqui. Tá? Fazer o quê? Mas vendia bem, né? Tá? Sou bom de papo também, né? Ajuda, né? Bem, televisão. Distribuição de TV é enlace de RG59 e RG6. A norma americana só homologa RG6. Só que no Brasil o RG59 é bastante utilizado. Tem um desempenho inferior? Tem, tá? Uma taxa de transmissão. Mas atende. Então, eu considerei, como eu estou no Brasil, eu considerei a utilização da RG59 também. E o conector é um conector tipo F. Até a gente mostra aqui um de rosca, mas isso aqui é uma coisa que a gente não usa mais. Usa conector de compressão. Acabou. Só de compressão. Até eu forneço hoje só de compressão. Não tem mais esse negócio de rosca, aquele crimp, nada. Tá? Bem, isso aqui é um diagrama em blocos, né, para vocês terem uma ideia. O que eu tenho? Eu tenho uma caixa de um centro de conectividade, e a rede de condomínio, que vai entrar meus serviços, uma central telefônica, que eu posso fazer a ligação de uma central telefônica, né, que é uma coisa barata hoje, 4 canais, aí, 4 troncos, 16 canais, está baratinho. Na faixa de quanto hoje? Milão. Ainda tem umas mais baratinhas ainda. Não, isso desse porte, se for 16, mas se compra central telefônica para residência hoje para 2,8? 12 ramais, R$350, R$400. É muito baratinho. Não caiu, né? Por Muito exemplo, carro baratinho. antigamente. Então tá muito baratinho isso. Tá? Só não pode comprar multitoque. O multitoque tem uma central que, pelo amor de Deus, ela consegue ser a base do lixo, do lixo, do lixo, do lixo. Eu tenho uma aí, alguém quer? Tô brincando. Mas é o seguinte, então vai sair os cabos em topologia. Qual a topologia? Estrela. Então vai sair um cabo para cada ponto e vai fazer a distribuição de voz e dados na sala de estar, no hall, na área de serviço, no quarto, na cozinha, no outro quarto e assim por diante. Então você vai mandar isso. Daí no exercício, no exemplozinho, nós vamos ver como que faz o dimensionamento disso. Telefonia e interfonia, né? O sistema de telefonia, interfonia, internet de banda estreita, de escada, ainda existe, mas não tem muito sentido mais. Em uma rede de cabeamento estruturado, utiliza o cabo TP para sua distribuição. Cabo de rede, tá? Claro que ainda existe distribuição com cabo CCI, de um par, cabinho de telefone. Tem bastante. Os prédios que estão sendo entregues aí é tudo com isso. Tá? O que a gente faz é recomendar para uma mudança, mas nem sempre o pessoal quer mudar. Tá? Então eu tenho solução que atende também cabo CCI. Eu quero fazer distribuição do CCI, uso o voice panel, CCI, conector RJ11 na ponta. Funciona do mesmo jeito. Tá? Só que daí não tem esse negócio de você ter uma flexibilidade, controlar a hora de dados, a hora de voz. Cabeamento de distribuição de internet, banda larga, conexão de pontos de acesso wireless, servidores, storage, media centers, né, são utilizados cabos de rede UTP também. Tá? E mesmo em categoria 5E, eu já consigo taxa de transmissão até 1 GB, sem problema nenhum. Tá? Eu estou levantando minha rede aqui dentro da RTL para tudo GB, já comprei os switches, né? Estou jogando tudo para GB, mas o cabeamento do CAT 5E vai funcionar assim. Tá? Televisão nós temos que considerar duas situações: sistemas em banda base e sistemas modulados. O sistema em banda base é o nosso sinal de vídeo composto da câmera, de uma câmera comum de segurança. Tá? Então você tem o sinal de vídeo composto, tá? Isso câmera analógica, lógico. Tá? Então você vai ter um CFTV onde você não tem nenhum tipo de modulação. Como que funciona isso? É ponto a ponto, daqui direto para o DVR, daqui direto para o monitor. Acabou. Tá? Esse banda base é o mais característico do CFTV, né? Câmera normal. Daí tem o sistema modulado, que é o que atrapalha a gente quando você trabalha com muitos canais.
tá? Por causa que você precisa de uma qualidade de sinal, daí tem que usar amplificador, muitas vezes por causa das divisões. Então aqui, ó, o sistema modulado é o tradicionalzão. Você tem um canal de vídeo, um áudio, né? Portadora de vídeo, suportadora de croma, portadora de áudio e fim de canal. Então esse aqui é um canal tradicional de circuito, de sistema de televisão modulado. Cada canalzinho desse está encapsulado aqui numa portadora, tá? Isso aqui ocupa um coaxial aí com 80 canais, 70 canais, tá? Então isso é comum. Agora com entrada de HD, mais ainda. Então você precisa de um cabo de boa qualidade, tá? Mas hoje, cabo RG59 atende sem problema, tá? Então, por causa das faixas de frequência, olha aqui, ó. VHF vai de 30 a 30 MHz, o HF que já começa a pesar um pouco, né, de 300 MHz a 3 GB, então lá na faixa mais para frente, lá, esse atrapalha um pouco. Mas TV a cabo, né, que vem de antena comunitária lá dos Estados Unidos, mas a gente acabou chamando de TV a cabo, é de 55 a 750 MHz. Então consegue trabalhar tranquilo nessa faixa de frequência com a RG59. Tá? A desvantagem é que o RG59 tem uma atenuação maior. Então, algumas vezes eu tenho que colocar amplificador para não perder muito a qualidade de sinal. Tá? Funcionamento da TV a cabo, né? TV a cabo, você tem o head-end, onde você gera sinal. Tá? Isso aqui é uma distribuição metropolitana, pode ser dentro de um condomínio, mas normalmente é metropolitana. Você leva um cabo-tronco, tá? E vai distribuindo isso para as residências, no condomínio horizontal, por exemplo, ou numa rua. Ou se for uma região mais distante, manda fibra ótica, tem um conversor eletroótico e depois o coaxial tronco. Legal! Quando o cara quer fazer gato net, eu adoro isso. O cara pega e liga no cabo tronco muitas vezes. O cara não sabe disso, né? Liga a entradinha, isso aqui tem uns 70 volts na entrada, e pau a entrada da TV dele. É muito bonito dele. Tá? Eu não tenho gato net. Quem tem, fazer o quê? Faz parte. Eu não tenho gato net, eu uso o Sky oficial, tá? Mas eu sei que muita gente usa, tá? Fazer o quê? Faz parte. Muita gente, né? Tá? E gente que tem dinheiro também. É até engraçado isso, tá? Bem, DTH, né? Direct to Home, né? Ó, TV satelital, normal. Telefone de programação, ela é replicada, tá? Você vai fazendo o broadcasting, transmite para um satélite, o satélite ilumina uma região e você recebe o sinal. Operação dele, banda KU de 12 a 14 GB, na ponta do meu LNA, ou LNB. Tá? É que é Low Noise Amplifier ou Low Noise Booster. Tá? Então, esses receptorzinhos aqui, você ajusta ele pega um Satellite Finder, né? Satellite Finder, mira a anteninha e acabou. Eu, por exemplo, aqui eu fiz o seguinte, eu tenho um plano de Sky lá em casa, mas eu tenho um receptor aqui. Eu comprei uma antena, ajustei lá, coloquei meu receptor, mudei a codificação porque usa o LNB genérico, mudou a codificação, sinalizou, pum, tá funcionando. Que a maioria faz, na verdade. É de 4 equipamentos, uma praia, um aqui, outro ali. É o que dá pra fazer. Tá? Então eu devo comprar mais um equipamento, colocar mais um equipamento para daí distribuir isso aí. Tá R$29 por ponto adicional agora. É baratinho, tá baratinho. Tá? Eu tenho o pacote completo da Sky, eu pago R$244 por mês, com Full HD. O pacote de cinema com 3 equipamentos. 3 equipamentos. Um digital com gravador, gravação e dois com dois HD ali. Isso. Zapper, né? Exatamente. Tá? É bem tranquilo. Tá? Então, o detalhe é o seguinte, ó. A frequência intermediária vai de 950 a 1700 MHz, 1.7 GB. Isso faz com que o cabo de descida da antena tem que ser RG6. Não quer dizer que não funcione, só que tem um problema. O sinal, qualquer nuvenzinha que passar, que interferir o sinal, como o RG59 tem maior perda, tá? Você até consegue, dias claros, fazer funcionar direitinho. Passou uma nuvem aqui e caiu o sinal. Então você tem que usar um cabo decente para descida. O que eu sempre recomendo, não faça a tubulação seca da antena, né, até onde vai ficar o receptor principal. E daí de lá você faz a distribuição que você quer, mas faz com que a operadora entregue isso aqui para vocês.
Porque brigar com NET, brigar com Sky é um saco. Tá? Eles são muito chatos. Então é melhor, deixa que eles instalem, depois que eles forem embora, puxa os cabos e monta do jeito que você quer. Tá? Mas deixa a tubulação seca para eles não usarem o teu cabo como guia. Isso é irritante. Tá? Não acontece isso. Imagina, eu tenho pelo menos aí umas 500 casas cabeadas já com cabeamento residencial. No mínimo. Nessas 500 casas, olha, é uma das reclamações grandes. Ah não, Eduardo, eles cortaram o cabo e usaram como guia. Cara, tem que passar de novo, não tem o que fazer. Tá? Então aqui, ó, o RG59 e RG6 tem essas faixas de transmissão aqui, ó. RG59 mais ou menos entre 900 e 1 GB, 900 MHz e 1 GB, isso depende do fabricante, tá? E o RG6 também por volta de 2.2 GB. Tá? Então é um valor razoável aí de largura de banda. O que está acontecendo para o futuro? A tendência é o coaxial desaparecer, por quê? Com a digitalização da TV. Você não vai ter mais sinal diretamente por uma transmissão via satélite analógica. Você vai ter, o mesmo conteúdo sendo digital, a transmissão continua sendo analógica. Tá? O que você vai ter? Você vai ter programação via internet, via fibra, tá? Vídeo sob demanda ou programação ao vivo, diretamente pela rede. Netflix da vida. Tá? Tipo Netflix. Eu sou assinante de Netflix e adorei, porque hoje, por exemplo, a minha esposa adora assistir aquelas merda de novela, com todas elas, né? Gostam desse troço. E eu tô lá com meu tablet, via Wi-Fi, assisto Globosat, GNT, Multishow, Telecine, tá? O Netflix, tudo no tablet. Puta, é uma maravilha aqui. Tá? E funciona direitinho. Bem, distribuição de TV. Sempre divisão dentro da caixa, dentro do centro de conectividade, e sempre amplificar o sinal antes de dividir. Sabem por quê? Porque é o seguinte, se você querer, eu acho muito legal, o pessoal vem aqui e coloca o amplificador aqui, ó. Não. Você atenuou todo o sinal e amplificou sinal e ruído. E captou um monte de ruído no teu caminho. Você amplifica sinal e ruído. Ou seja, tua relação sinal-ruído é uma porcaria. Só se você pouca amplifica coisa. aqui, você vai amplificar o sinal, o ruído é pequenininho, você vai amplificar muito mais sinal do que ruído. Sim, aumenta a voltagem, nível. Exatamente. Então você tem essa vantagem. Então sempre trabalhar tanto com divisão como a parte de amplificação dentro do centro de conectividade. Outro detalhe, só ativar os pontos, mesmo tendo vários pontos instalados na residência, instala só os que estão ativos. Porque toda vez que você divide o sinal, você está tendo perdas. Uhum. Tá? Então só divide exatamente o necessário para aquele ponto. Ah, ativou mais uma TV? Faz mais uma saidinha, ou coloca mais um divisor maior e ativa aquele ponto. Só. Tá? Bem, já estamos terminando aí a nossa apresentação, agora com um exemplo, né? Então vamos fazer um projeto de cabeamento residencial com elétrica, para vocês terem uma ideia de como que a solução é flexível. Distribuição de TV, rede local, 10, 100 mil, internet convencional banda larga, wireless, central telefônica, telefonia, rede elétrica. Tá? Então, primeiro vamos fazer um completo, depois vamos fazer um simplificado para a construtora pobre, que vai só colocar cabine UTP coquinho, os pontinhos lá de TV e distribuição telefônica com CCI. Então aqui, ó, diagraminha tradicional, né? Eu tenho meus ambientes, entrada de serviço, centro de conectividade, central telefônica, cabeamento, topologia estrela, ativando todos os pontos, né? Ligando todos os pontos. Olha de novo nossa plantinha, nosso croquis. Temos nosso croquis, vamos definir os pontos que nós vamos ter. Então eu vou ter lá iluminação, vou ter a parte de telecomunicações, vou ter a parte de elétrica, caixa de cabeamento, caixa de distribuição elétrica, entrada de elétrica, né, poste, interfonia. Tá? Vamos primeiro fazer o projeto de telecomunicações. Então elimina a parte de elétrica, fica só telecom. Então eu só coloquei ali RJ11 para simbolizar que é telefonia. Mas o nosso cabeamento vai usar tudo RJ45. O RJ11 é quando for aquela outra solução. Tá? Então eu tenho aqui, defina as minhas entradas, TV satelital, antena coletiva, telefonia e interfone. Todos chegando na minha caixa de cabeamento de rede.
Tá? A partir disso, faço a minha distribuição, coloco minha central telefônica também chegando no meu centro de conectividade. Tá? Dicas, agora para montar a tubulação. Cada cabo UTP ou coaxial tem por volta entre 6 a 7 milímetros de diâmetro. Tá? Numa tubulação de 1 polegada, você cabe com 40, 50% de ocupação, 6, 7 cabos. Tá? Então, o que eu sempre recomendo? Manda uma tubulação de 1 polegada por ambiente. Uma tubulação de 1 polegada para cá, uma tubulação de 1 para cá, uma tubulação para esse ambiente e uma tubulação para a cozinha. Acabou. Nem sei por que tem 3 quartos, hein? Meia polegada. Ah, O pedreiro preguiçoso só. porque na realidade o custo é tão baixo. A diferença é centavos. É bem pouquinho. Só pra ferrar quando você precisa passar um carro. Mas e, é bem denso mesmo. tá? E daí começa a usar, como que é? Começa a usar água, sabão, detergente, glicerina, margarina, para poder passar. Teve um que eu peguei tubulação cheia de areia, tive que jogar água na tubulação para soltar a areia. Fora aqueles pedreiros que pregam, botam um prego na tubulação pra prender ela aqui e depois ele massa ali. Eles esquecem o Estrangula a tubulação. Uma delícia. Passar com o compressor que dia lá, né? Passar o carro É brincadeira. para tirar as pedras. E tinha tanta areia, pegando uma tubulação numa empresa de trás, sorte que o cara tinha um compressor lá. Deus, Cara, Deus deu do céu. umas batidas no compressor, Detergente. cara, mas voou areia pra todo quanto é lado, cara. Detergente, água e depois vendeu um compressor. Ainda bem que deu certo. extintor, Já usou chutando, cara? Esse eu não vi. gambiarra, hein? Tem que se virar, lindo né? isso. Mas é isso aí, Tem isso que é fazer prática. acontecer, né? Tem que acontecer, exatamente, você tem que dar um jeito, tá? Tem que fazer funcionar. Então, tubulação de 1 polegada para atender os pontos. Caixinha, para telecomunicações, trabalhar com caixa 4x4. Não adianta trabalhar com caixinha menor. Caixa por 4x4, por quê? Você está mandando coaxial RG6 ou RG59. Terminal de compressão. Trabalhando assim. O que você vai fazer? Tem que ser caixinha 4x4. Então coloca caixinha 4x4, caixinha 4x4. Tá? E sempre assim. Tubulação suportando até no máximo até 6, 7 cabos. Tá? Ah, precisou mais um ponto, você tem como colocar mais um ponto ali meio apertadinho, você põe. Tá? Isso não ferra a tua vida. Terminou a distribuição de cabos, tá? Você vai definir, ó, distribuição de pontos, está listado dados, telefonia, TV, por ambiente. Tudo direitinho. Essa planilha vocês também embaixo na área do integrador lá do Artier. Baixa essa planilhinha, tá? Vocês vão ter lá todos esses dados aqui, vai mandar para mim, eu monto uma solução de cabeamento residencial. Tá? Das entradas, quantos pontos de voz vai dar, quantos de TV. Tranquilo. A partir disso, eu vou ter o que? Um diagrama agora de blocos simplificado. Entrada de coaxial, 2 coaxiais para antena, um coaxial para provedor de TV, tá? Circuito de alimentação da caixinha de cabeamento, que eu tenho que ter alimentação, ligar switch, modem, essas coisas todas. Minha central telefônica, entrada de telecomunicações junto, e toda a minha distribuição, ó, 10 cabos UTP, que é voz e dados, mais 6 coaxiais de TV. Tá? Nesse projeto usou isso. A maior parte dos projetos hoje que eu trabalho, aqui fica por volta de 20 a 25 pontos, e aqui em torno de 10 até 16 pontos coaxiais numa residência. Tá? É o mais normal. Eu tenho as caixas, hoje eu tenho essa aqui saiu de linha, que ninguém usa mais de sobrepor, só embutida. Uma porta 10 us de capacidade, 10 polegadas de largura. Eu tenho ela 10 us e 15 us com uma porta. Com duas portas eu tenho de 20 us e de 30 us agora, por causa que também a quantidade de circuitos elétricos aumentou bastante, porque a maior parte de alto padrão que a gente fornece são caixas onde eu tenho muito disjuntor bipolar por causa de ar-condicionado. Tá? Então, os circuitos assim aumentou bastante a quantidade de circuito. Então eu tenho uma caixinha ali de 30 us, né? Metade e metade. Coloco a elétrica de um lado, cabeamento do outro, assim por diante. Tá? Eu consigo colocar os dois juntos. Depois de saber a quantidade de pontos, eu tenho aqui um plano de face, onde tem as entradas, voice panel para distribuição central, suporte para colocar equipamento, amplificador de vídeo, essas coisas todas, os divisores, bandejinha para colocar switch,
patch panel para fazer o painel de manobra, onde eu chego, todos os cabos da distribuição chegam nesse ambiente, né, através daqui, tá? Patch panel F para coaxial e régua de tomadas, já no padrão nojento brasileiro, tá? Aquela porcaria, tá? É horroroso aquilo. Sem comentários. Não, você acha que eu mudei o padrão aqui? Eu estou usando adaptador, não mudei nada aqui. Porque não dá, olha, o padrão tem que ser esse padrão aqui, encaixa tudo. Verdade. Tá? Padrão universal. Então eu utilizo aqui já com padrão nojento brasileiro. Aqui fica no físico, né? Então aqui estão as minhas entradas, telefonia XDSL, né? DSL. Depois eu tenho as entradas de TV. O meu voice panel, onde eu faço a distribuição de telefonia da central. Por exemplo, ligo as 4 portas iniciais de tronco. Normalmente eu ligo assim, ó. Porta 1 até porta 10, da 11 até a 16, os ramais. E as 4 últimas para tronco. Dá exatamente uma 416 sem problema nenhum. Daí faço ativação, toda aquela coisa. O suporte vertical. Ali em cima tudo com a RJ11, né? Que tudo. Eu tenho as duas versões, 11 e 45. Para cabimento residencial, usa-se mais a RJ11. Tá? Para evitar que o pessoal pegue um patch cord de dados e ligue lá. Tá? Lembra a prova de idiota. Tá? Então aqui eu tenho um suporte vertical, aqui ó, outra coisa que a gente desenvolveu foi esses guiazinhos aqui ó, verticais, tá? Esses anéis guias, que evitam você perder espaço na horizontal com guia vertical. Horizontal, perdão. Então você não perde espaço para acomodar cabo, acomoda tudo na lateral, tudo certinho, tá? Daí você tem aqui a parte de distribuição, os cabos vão terminar nessa parte traseira. Não tenho mais esse colorido, né? Agora é só na cor preta, tá? Então eu já vou mostrar aqui, ó. É esse patch panel aqui, ó. Descarregado, você compra conforme a tua necessidade. Essa é a grande vantagem. Se você pega uma solução, tem soluções de cabimento residencial, dizem que é residencial, uma caixona grande, patch panel tradicional, 19 polegadas, 24 portas, pintado de branco. Tá? A única diferença é pintado de branco. O produto é o mesmo, tá? Então, esse aqui é uma solução exatamente para residencial. Daí eu tenho a bandejinha para equipamentos, tá? 8 centímetros de profundidade aqui, tá? Daí o meu distribuidor, meu patch panel F, né, onde eu faço a distribuição, usando conectores em 90 graus, adaptadorzinho, para quê? Para que a porta, quando fechar, não force os coaxiais. Não, e daí desmonta, e é um horror. É uma desgraça. Tá? Então você usa um adaptadorzinho para fazer isso. Tá? Então essa é a parte de telecomunicações. E a parte de régua de tomadas, né? Que você vai ter ali 2 tomadas, 4 tomadas, para você ligar os equipamentos, amplificador de vídeo e assim por diante. Tá? Ou o switch, ou o próprio ADSL. Daí eu tenho a parte de elétrica. Elétrico, o mesmo procedimento. Você tem lá ele completo, elimina a parte de telecomunicações, agora tem iluminação, ligado num circuito da automação, eu tenho minhas tomadas de uso geral, tomada de uso específico, chuveiro, lavadora, tá? Máquina de lavar, outras coisas mais, área de serviço, máquina de lavar, de roupa, essa aqui de lavar louça, tá? Então tenho aqui toda essa parte funcionando. Acima disso, normalmente eu tenho um projeto pronto, ou eu tenho já uma especificação num quadro elétrico. Então, tomada de uso geral nos quadros, 25 amperes um polo, tomada de uso específico de chuveiro, 40 amperes bipolar, e assim vai, ó, por exemplo, iluminação, 16 amperes monopolar. E você faz toda a relação do que você precisa de circuitos. Acima disso, é gerada uma lista dos disjuntores. Ó. No pavimento 1, por exemplo, na casa térrea, que é o nosso caso aqui, vai ter lá 2 de 16 amperes, 2 de 25, 1 de 32, 1 de 40, tudo monopolar. 1 de 42, 1 DR de 63, aqui eu esqueci de corrigir, é 30 miliamperes, tá? Que antigamente usava de 300, agora a gente está usando 30 por causa da norma, tá? Então eu tenho toda a especificação. Em cima disso eu monto o que? Um plano de face, ó. Trilho DIN, disjuntores, espelho cego, e aqui vão plaquetas, na realidade... É plaquetas o nome?
palhetas, perdão. Usa palheta plástica para tampar esses buracos, porque eu não posso ter nada vivo. Tá? Então aqui é tudo barramento compacto, trifásico e pontos de ligação entre um barramento e outro. Tá? Esse painel aqui, cada reguinha dessa aqui, cada trilhudinho desse, tem 11 posições. Então eu consigo 33 ou 66 posições de disjuntor. Tá? Daí eu tenho DR, tenho DPS, tenho a parte de disjuntor monofásico, bifásico e assim por diante. Tá? Na fotinha aqui eu tenho espelho cego, tenho um trilhudinho aqui, no caso é um relé de controle, que eu posso fazer automatização de irrigação, iluminação externa. Tá? Isso é só para mostrar que realmente dá para fazer. E aqui é a parte de disjuntores, onde eu vou ter DR, DPS, tudo ligado em barramento, e eu tenho os barramentos verticais aqui que vão ligar os outros barramentos. Tá? Bem tranquilo. E outra, é todo flexível. Pode ver que esses módulos são todos intercambiáveis. Tá? Então eu posso trabalhar do jeito que eu quiser. Tá? Aqui eu, finalmente, dos quadros, né? E aqui eu tenho a montagem final, ó, telecomunicações de um lado, elétrica de outro. Recomendação, traz todos os cabos de elétrica por esse lado, todas as telecomunicações por esse lado, para não cruzar, para não ter interferência eletromagnética entre um e outro. Tá? Então não tem nenhum problema. Essa solução aqui eu vendo muito. Ano passado foi o carro-chefe da Artieri Cabeamento Residencial. Vendemos muito, porque isso aqui dá volume. Você pega uma torre, são 120 caixas que você vai fornecer. 120 soluções. Tá? Então eu tenho soluções grandes instaladas em São José, região metropolitana de Santa Catarina. Eu tenho em Manaus soluções instaladas. Tá? Saía aqui milhões de caixas. Era muito engraçado, o pessoal da Ouro Negro, que mandava material, adorava, né? Porque tinha aquelas pilhas, assim, enchia uma sala. Eles lá, daí o pessoal não queria levar por causa da escada, daí ficavam dois carinhas embaixo aqui e um jogando pelo... Eu falei, ó, pelo amor de Deus, se derrubou, paga. Daí ficava junto lá, daí eles não derrubavam. Os caras também estão fortes, né? Deixa eu entender melhor, você vende só a solução da caixa montada só. Não. Na realidade é o seguinte, eu posso vender partes e peças, sem problema, você define o que você quer. O que eu faço? Se você não tem tempo disso, você me manda número de pontos, aquela planilha, eu gero uma solução para você. Você analisa, porque eu forneço os painéis, os cabos, os conectores, solução completa. Se quiser disjuntor, eu forneço inteirinho. Mas eu não quero elétrico, eu só quero telecom. Então você vai lá, eu faço uma solução só de telecom, você aprovou aquele projeto, eu te forneço aquele kit. Mas você quer projetar, você quer fazer. Então você monta o meu kit e me pede partes e peças. Tá? Caixa vazia, do jeito que você quiser. Você monta o projeto todo do local também. Na verdade eu não faço o desenho. Você me passa a planilha com o número de pontos, essas coisas, eu gero um plano de face, uma relação de materiais e um diagrama em blocos. Em cima disso eu consigo montar uma relação completa de materiais e uma cotação para você. Tá? É bem tranquilo de fazer. Tá? Agora a solução pobre. Cabeamento interno com uma solução compacta. Nós temos isso aqui que é um multimídia console que a gente chama. Tá? É uma solução simples que foi desenvolvida para encaixar dentro de uma caixa 4x4, uma caixa de 40x40, Telebrás normal. Tá? Então eu tenho lá, agora eu sou obrigado a dividir. O que é dados vai usar UTP, o que é telefonia usa CCI. Eu tenho que dividir isso. O axial continua o mesmo. E daí eu começo a montar. Todos os cabos vão chegar dentro da caixa 40x40, vão ser terminados na parte posterior desse suporte aqui. Então eu vou ter lá entradas, vou ter as entradas, tanto de voz, e basicamente voz e dados ADSL. Minha entrada agora, claro que é limitada, né? Eu tenho 2 pontos de entrada de TV, né? Uma antena coletiva e uma Sky, ou uma antena coletiva e uma operadora net, a cabo. Daí eu tenho minha distribuição de internet, ou de rede local, normal, com Keystone. Daí eu tenho a minha distribuição de TV, são 8 pontos que eu consigo colocar, tá? A distribuição de telefonia é utilizando um módulozinho de 10 conectores RJ11, tá? E atrás eu tenho o que? Conectores IDC que eu vou ligar, conectores de conexão de engate rápido, que a gente chama, né? Que eu já vou mostrar para vocês, onde que eu tenho
a ligação de telefonia, um par por porta. Apenas um par por porta. Daí os equipamentos, switch, essas coisas todas, né, o central, você tem que colocar na lateral e fazer a manobra diretamente pela parte frontal do equipamento. Tá? Esse estourou o sinal aí das duas antenas. Aí você, por exemplo, aqui, ó, não é que mistura. Você pode, por exemplo, pode até misturar, né? Mas, por exemplo, aqui vamos supor que eu tenho um sinal de TV a cabo. TV a cabo e TV aberta. TV aberta. Exatamente. O que você vai fazer? Você pode até ativar alguns pontos, ou somar, jogar aqui num diplexer e jogar tudo junto, tá? Ou fazer o seguinte, aqui você vai, a esse ponto vai ser TV aberta, esse ponto TV a cabo, tá? Você vem pra cá, coloca num divisor e manda pra cá. Pega aqui, divisor e manda pra cá, tá? Daí eu tenho a parte de elétrica, fase neutro de terra, com proteção elétrica, nós colocamos um varistor para fazer proteção contra surto, tá? E a tomada agora já com padrão nojento brasileiro, tá? Eu adoro falar isso, juro. Aqui, ó, tá, ele, né? Aqui a parte de acomodação dos cabos, amarração dos cabos, né? Já tem os espaçadores. E aqui tem elétrica, ó. Elétrica, aqui um varistor, aqui as entradas, aqui a parte de distribuição de dados, distribuição de TV e o módulozinho de telefonia com RJ11, conexão IDC. Tá? Amém. Terminei. Amém.